Fala, turma! É um prazer tê-los aqui para mais uma videoaula e na nossa aula de hoje nós vamos continuar falando sobre o substantivo. Essa classe gramatical é muito abrangente, pois ela possui diversas classificações. E hoje nós vamos ver a classificação dos substantivos abstrato e concreto. Muito bem, então vamos começar conhecendo o substantivo concreto. E turma, substantivo concreto é aquele substantivo que nomeia seres e objetos que são reais ou imaginários e que possuem vida própria. Vamos ver alguns exemplos para ficar um pouco mais claro na nossa cabeça. Vamos imaginar um cachorro. Cachorro é considerado um substantivo concreto, pois, como nós vimos, é um ser real que possui vida própria. Um outro exemplo de substantivo concreto é a palavra anjo. Anjo também é um ser, só que dessa vez é um ser imaginário, mas que possui vida própria. Ou seja, ele não depende de nenhum outro ser para existir no imaginário. E mais um exemplo de substantivo concreto é a palavra vento. Vento não é nem um ser e nem um objeto, mas o vento é um substantivo que possui existência própria, ou seja, o vento não depende de ninguém para existir, portanto, é também um substantivo concreto. Outros exemplos de substantivo concreto nós temos fada, bruxa, pedra, dentre vários outros. Agora nós vamos falar sobre o substantivo abstrato. E turma, o substantivo abstrato é aquele substantivo que nomeia as palavras que são imateriais e que não possuem existência própria. Ou seja, turma, esses substantivos dependem de outras palavras, de outros seres para existirem. E esses substantivos podem se referir a qualidades, a ações, a sentimentos e também a sensações. Vamos ver alguns exemplos. Nós temos aqui as palavras alegria, tristeza e saudade. Essas três palavras são classificadas como substantivo abstrato, pois elas são palavras imateriais e que não possuem existência própria. A existência delas depende de outros seres. Qualquer um outro ser pode sentir alegria, tristeza e saudade. E essas três palavras são classificadas como substantivo abstrato que se referem a sentimentos. Outros exemplos de substantivo abstrato são as palavras honestidade e beleza. Essas duas palavras se referem a coisas imateriais e que não possuem existência própria, pois honestidade e beleza são atributos que só podem ser empregados em outros seres. Essas duas palavras são exemplos de substantivo abstrato que se referem à qualidade. Vamos a mais alguns exemplos de substantivo abstrato. Agora nós temos aqui as palavras fome e sede. Elas também são substantivos abstratos, pois são palavras que se referem a coisas imateriais e que não possuem existência própria. Fome e sede são sensações que só podem ser sentidas por outros seres. E para a gente fechar os nossos conhecimentos sobre substantivo abstrato, vamos a mais um exemplo. Nós temos aqui a palavra viagem. E essa palavra também é classificada como substantivo abstrato, pois ela é uma palavra que se refere a uma coisa imaterial e também não possui existência própria, pois a palavra viagem se refere a uma ação e, portanto, essa ação só pode ser cometida, ou seja, essa ação só vai existir se alguém fazê-la. Portanto, nós temos aqui mais um exemplo de substantivo abstrato. Então é isso, turma. Substantivo concreto e abstrato é bem facinho, não tem segredo. Nós ficamos por aqui, nos encontramos em uma próxima aula. Desejo a todos vocês bons estudos e até lá!